Olá, turma. Agora estou apresentando uma coisa um pouco diferente, mas acho que vai ser interessante para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o microcontrolador ATmega VR e sua placa Arduino com a qual ele se apresenta no mercado. Sou eu, o professor João Quadros. Meu correio eletrônico está lá embaixo, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu estiver falando aqui. Bem, a gente vai falar sobre Arduino, um pouquinho sobre a ATmega e vamos mostrar só um exemplo de prática. Depois a gente vai em outros slides apresentar mais prática ainda. Primeira coisa, Arduino não é um microcontrolador, ele é uma interface, tá? E é uma interface com microcontrolador, né? Inclui uma CPU, que é o microcontrolador, memórias, sinais de, portas de entrada e saídas, digitais, analógicas, etc. E se apresenta em várias famílias. Como vocês podem ver aí, tem várias placas com o nome de Arduino. A mais comum, a que o pessoal mais conhece, é a Arduino Uno. Mas você tem o Leonardo, a Juliette, a Ethernet, a Arduino Pro, a Mega, a Lilypad, a Arduino BT, a Arduino Nano, que também é muito conhecida, Mega DR e assim por diante. São muitas placas, mais de 30 diferentes, baseadas nessa ideia do Arduino, que é colocar um microcontrolador e montar em torno uma interface. Aí tem alguns exemplos dos Arduinos e os seus microcontroladores. A família Arduino Nano, Pro Mini, Uno, Juliette, Leonardo, elas usam o ATmega da família 328, que se apresenta como 68, 128 e vários outros. Mas basicamente são a mesma coisa. Já a família do Arduino Mega, o microcontrolador é um pouquinho diferente, é o ATmega 2560. Na família Arduino ATmega 328, toda a penagem é muito parecida. Já é diferente a penagem do ATmega 2560 em relação ao ATmega 328, que são dois microcontroladores completamente diferentes. Existem outras placas específicas, né? Botei a VR geral, mas na verdade são placas específicas, como a Lilypad, por exemplo, que é usada em ambiente de controle de máquinas de têxtil, né? Que faz roupas, né? A Arduino Ethernet é usada para rede. Arduino Robô específica para um tipo muito, é, como é que eu vou dizer, muito dedicado de robô. E assim as outras placas. E cada uma delas se apresenta com microcontroladores da família T-Mega diferentes, tá certo? O que nos interessa é essa placa mais famosa de todas, a Arduino Uno R3. O microcontrolador dela, como eu já falei, é da família T-Mega 328 ou 328P. Tá? É um microcontrolador de 8 bits com um clock relativamente pequeno em comparação aos microprocessadores que tem até 4 GHz de clock. O ATmega tem um clock de 20 MHz no máximo aí. Ele se apresenta, um microcontrolador, com 32K de memória flash. Para que serve essa memória flash? Para guardar programas. E 2K de memória RAM, para gravar o quê? Os dados. A via de dados e a via de programa nessa arquitetura da placa e do microcontrolador é chamada de Harvard, porque essas vias são separadas, diferente dos computadores mais antigos, onde a via de dados e a via de programas era a mesma. Isso facilita, né, por isso que o clock desse microcontrolador pode ser menor do que um clock de um microprocessador. Ele é dedicado a uma determinada tarefa e tem essa via tanto de dados como de programa separado. Bem, em termos de periférico, quais os periféricos que podem se conectar a uma placa de interface Arduino? Você tem dois contadores de tempo, né, de 8 bits. Para que serve ele? Para contar tempo. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. E para que dois? Para que você possa controlar o tempo em um periférico e em um outro periférico com atraso.
Tá? Um começa 1 segundo, o outro começa 2 segundos depois. E você tem um contador de tempo de 16 bits. Para quê? Para contagens mais longas. De 8 bits, isso consegue contar apenas até 256. 16 bits, tu já vai a mais de 1000. Então, dependendo do tempo que você queira controlar, né? Se for até 250 tempo, né? Não tem problema. Mas se você precisar de mais, você vai ter que usar o contador de 16 bits. Você também tem um contador de tempo real. O contador de tempo real é diferente dos outros contadores. Enquanto os outros contadores você pode ajustar, quer dizer, fazer a contagem de 2 em 2 segundos, de 3 em 3 segundos, o contador de tempo real é ligado diretamente ao clock. Então ele indica, né, o tempo realmente é, de que cada instrução é executada, tá certo? Então ele é diferente. Nos outros você pode dizer assim, olha, a contagem vai ser de 3 em 3 segundos. No contador de tempo real, você teria que ter sempre o tempo em 1 segundo ou 1 milissegundo. Você ajustaria isso, mas o tempo seria sempre o principal elemento associado ao clock, diferente lá dos outros contadores. Você tem 6 canais com PWM, vou explicar depois o que é PWM. 8 canais de conversor analógico digital para conectar dispositivos que precisem dessa conversão analógica digital. Às vezes você quer, por exemplo, pegar um dispositivo, um contador, né, digital, quer que os impulsos dele no ATmega sejam interpretados analogicamente. Então você vai conectar as saídas e entradas desse contador digital a esses canais analógicos digitais que a placa Arduino tem. Então você também tem uma saída serial USART, né? Na verdade são duas, né? Um canal de entrada e um canal de saída, o RX e o TX. Uma interface geral de Serial Peripheral Interface, que é uma interface de periférico serial, e uma interface de circuito integrado, que é essa Philips I2C. Né? E conforme eu falei, a arquitetura do microcontrolador é Harvard, que significa que ele tem duas vias, uma de dados e uma de programa separado. A plataforma de desenvolvimento se chama Sketch. Ela tem essa carinha aí, né? E tem várias versões. Na verdade, o Sketch nada mais é do que escrever em C++ sem precisar fazer aquela coisa toda do C++. Você já entra direto na principal parte, que é ter uma função de definição de dados, né, a setup, e uma outra função que é onde você bota o funcionamento que você quer que o Arduino controle, que o ATmega na placa do Arduino controle, que é o loop. São duas funções que aparecem no Sketch, uma para você botar os dados, né, definir onde vai estar ligado em que pino, etc. E outra para dizer como é que funciona. Uma é setup e outra é loop. Você também pode programar em C. Como você vê aí, as funções setup e loop, elas existem também em bibliotecas da linguagem C. O Sketch nada mais faz do que elimina essa interface, essa necessidade de botar servo.h, essas coisas todas. Ele já vai direto para algumas definições, já carrega direto as bibliotecas e você não tem que se preocupar com isso. É muito mais fácil usar o Sketch. Bem, aí você vai usar alguns pinos que funcionam com PWM. A gente vai ver adiante. Um outro conceito é o conceito de Watchdog Timer, tá? Para quem for programar Sketch, não tem muito problema, mas você querendo programar em Assembly do ATmega, que é um pouquinho mais para avançado, né, para profissionais, você vai usar muito isso. O que ele faz? Ele é um dispositivo que faz o seguinte: quando alguma coisa dá errado, né, ele fica esperando o microcontrolador responder. Se ele não responder, ele reseta, tá? Faz um reset que você controla.
tá? Você vai dizer, olha, vai resetar e vai voltar a controlar esse dispositivo, porque o controle desse não está funcionando, tá? Então isso é muito específico, né, para quem for fazer controles mais avançados. O I2C é um barramento serial, tá? Que é usado para conectar periféricos de baixa velocidade, de modo que você controle um motor de baixa velocidade com um telefone celular, né? Isso é muito comum quando você monta aqueles robozinhos que você controla via celular e você os conecta sem nem saber a entradas I2C, tá certo? Isso é só para dizer que isso existe nas placas Arduino e no controle do ATmega. O conversor analógico digital é um dispositivo, né, uma entrada, onde você gera uma representação digital a partir de uma grandeza analógica ou vice-versa. Tá? É um sinal de tensão ou corrente elétrica e você transforma isso em zeros e uns. Tão simples, tá ok? E você pode fazer comparações. Tem aquela, lembra que eu botei aquele VI, VIN, né? É um sinal de comparação para você ver dentro de um limite. Por exemplo, você está pegando uma placa Arduino para ver se um tonel enche, né? É óbvio que o tonel enchendo não vai automaticamente gerar uma tensão. Você programa, aí ele chega, é dado um sinal nessa tensão de comparação e você pode comparar se aquele tonel está enchendo mais do que o necessário e abrir uma válvula para botar ele como é que é, no enchimento correto, tá certo? Os ART, como eu falei, é o TX-RX, tá? Para fazer conexão de sinais assíncronos. Muito usado se você for usar plaquinhas Bluetooth ou Wi-Fi, tá bom? Que tipos de dispositivos você pode conectar? Você conecta sensores e atuadores. Né? O que são sensores? Sensores são dispositivos que medem, né, alguma coisa, temperatura, gás, tensão, alguma coisa assim. Atuadores são os que respondem, né, a esses sinais, um braço mecânico, um motor ou algo parecido, tá certo? Aí estão alguns dispositivos, né, sensor de luminosidade, um LED, um sensor de presença, aqui ó, o sensor de luminosidade, um sensor de presença, na verdade ele mede o deslocamento do ar, aí ele indica que se alguém entrou no ambiente, justamente porque ele mede o deslocamento do ar, um servomotor, que é um atuador, tá certo? O motor de entrada digital, o motor de passo. O LED, por exemplo, não deixa de ser um atuador também, já que ele responde a estímulos, tá certo? E tem vários outros sensores, sensor de som, sensor de distância e vários outros que você pode usar para fazer seus experimentos no Arduino. Bem, falando um pouquinho do ATmega, ele possui memória flash e SRAM. Flash para programa e SRAM para dados, tá certo? As vias são separadas, tá? A largura dessas vias são 8 bits, significa que os dados que circulam ali são de 8 bits. E as instruções que estão no flash não podem estar no SRAM. Então, ou seja, no flash só tem programa, no SRAM só tem dados, tá ok? Tem uma outra memóriazinha EEPROM, e essa EEPROM ela pode servir para guardar constantes, ou seja, valores que você precisa que assim que o seu programa seja carregado, esteja sendo iniciado com esses valores.
Você não tem que se preocupar com isso se estiver usando o Sketch, tá? Mais uma vez, isso é muito mais para quem está mexendo com Assembly, tá? Para quem vai mexer com Sketch, isso fica transparente para você. Você não precisa ter esse tipo de conhecimento profundo. Mas é bom saber o que acontece por trás do que você está programando no Sketch. Bem, uma coisa importante, né? Isso você usa tanto no Sketch como também no Assembler. A memória interna de dados é composta de registradores. Isso é uma coisa que acontece em todo microcontrolador. Todas as áreas são registradores. As variáveis que você cria no Sketch, na verdade, vão se transformar em registradores. E há um limite, você não pode construir milhares de variáveis. 32 desses registradores, desse espaço, é de propósito geral, tá? E 64 são de propósito específico, de entrada e saídas. É o pin mode, o digital write, coisas desse gênero. Existe um outro instrumento chamado pilha, né, que a gente também não vai entrar muito em detalhes, só para dizer que existe, que também tem lá no SRAM, tá? Na memória flash, você tem um número de escrita e apagamentos limitado, tá? Ou seja, cada placa Arduino só permite que você coloque 10.000 versões de programas ali. Então você tem sua plaquinha, você carrega o primeiro programa, o segundo programa, que apaga o primeiro, o terceiro, que apaga o segundo. Você pode fazer isso 10.000 vezes. Vai demorar muito para sua placa ficar inútil, tá certo? Então fique tranquilo. Essa é a arquitetura básica. Aqui é a área de registradores de propósito geral. Tem alguns registradores específicos, né? Que é o acumulador, o de status, que é esse aqui. E você tem controles, né, de interrupção, de saída paralela, o watchdog timer, o comparador analógico, os módulos de entrada e saída geral e assim por diante. Isso é só para você ter conhecimento do que funciona dentro do ATmega, que é a CPU que está no microcontrolador. Aqui é mais ou menos como é que é a estrutura da SRAM. Como vocês podem ver, um espaço geral e um espaço específico, tá bom? Essa é uma placa de Arduino, bem completa, tá? Aqui a gente vê os sinais PWM, lembra que eu falei para vocês? É aqui que você vai colocar sensores, atuadores, né, motores, que vão precisar de mais luz, menos luz, vai rodar para a direita, para rodar para a esquerda, mais rápido, mais lento. Nesses botõezinhos que você vai botar. Aqui é o ZART, tá bom? Aqui, olha, veja, esse é o ATmega, é uma outra versão, em vez de ser aquele daquela outra placa, tá ok? Aqui são as saídas e entradas analógicas. Aqui, o comparador, caso você precise usar, a entrada de 5 volts, a entrada de 3,3, o botãozinho de reset está aqui, ó, tá certo? Aqui o que controla a saída I2 e 2C, tá? Você não precisa se preocupar, né, com isso está na placa. Então é o Arduino que vai controlar, o Sketch que você vai programar, então não precisa, tá bom? Só precisa saber onde botar os pinos direitinho, tá bom? Essa é a relação entre o ATmega, tá? E a pinagem do ATmega propriamente dito, tá? Para quem for usar ou de repente criar sua própria placa Arduino, que é uma possibilidade, vai precisar conhecer um pouquinho disso aqui. Então,
é mais para você ver. Não vou explicar, que geralmente eu explico isso quando eu estou falando de controle por assembly, que não é o nosso caso aqui, nós estamos apenas vendo a placa Arduino, tá bom? Aqui é a relação entre a placa Arduino, tá? E a pinagem do ATmega. Vocês vão ver aí, né, que todos os pinos estão aí, e aí você vai identificar três portas: a porta B, né, que é aquela porta que tem o PWM, né? A porta D, tá certo? Que é a entrada digital, entrada e saída digital, e a porta C, que é a entrada e saída analógica. E a porta A? A porta A é a saída USB, tá? Então você não precisa se preocupar com ela também não. Esses são registradores de porta. O porta X pode ser porta A, porta B, porta C, que indica o que vai ser escrito, né, nesses pinos. O DDR indica a direção, se vai ser entrada ou saída. E o PIN vai ser usado como uma espécie de buffer, né? Mais uma vez, às vezes no sketch você vai ter que usar isso. Mas na maioria das vezes quem usa isso é quem programa em assembly. Aqui, os endereços na RAM, onde cada um dessas portas é controlada. Para cada porta existem 3 registradores. Então a porta A tem 3 registradores, a porta B tem 3 registradores, o registrador de dados, o registrador da direção dos dados e dos endereços, tá? Para construir aquele bufferzinho que eu falei para vocês. Aqui é onde estão os endereços, né? Conforme eu falei, você tem 87 registradores dedicados, tá? Você tem 32 espaços para colocar o que quiser e 87 espaços dedicados, que você não pode alterar o nome, né? Pode alterar o dado, não o nome. Aqui outros registradores, caso você tenha curiosidade, tá bom? Esse é o registrador de status. Aqui é para entender o seguinte: o ATmega ele trabalha com flag de carry, meio carry, sinal se é positivo ou negativo, complementa 2, para quem for mais expert em computação, de valores negativos, de valores zero e de carry completo, tá bom? Isso é para o pessoal que sabe mais programação. Para quem está vendo esse início, é só por curiosidade mesmo. Não precisa quebrar a cabeça. Aí a listagem dos registradores de propósito geral. Como funcionam alguns deles, que são mais complexos. Esse registrador, o MCU, ele carrega os dados gerais do chip, né? Ou seja, quando você mexe nele, você está mexendo em clock e coisas desse gênero. Mais uma vez, esse aí é para super ultra experts programadores. Interrupção é um conceito importante. O que é interrupção? Ou seja, você coloca teu programa no Arduino. Aí você quer controlar, por exemplo, toda vez que um sensor de movimento é acionado, uma lâmpada acende, né? Um LEDzinho acende. Então, como é que você vai fazer isso? Através de interrupção, tá? Você está rodando o programa lá que não está fazendo nada. No momento que o sensor identificar que alguém entrou dentro da sala com, por exemplo, deslocamento de ar, ele vai dar um sinal lá para o Arduino, uma interrupção. Aí o Arduino vai ver o que foi que aconteceu e vai te responder. Opa, alguém entrou na sala, então vou ligar a lâmpada. Pronto. Você programa isso, tá bom? Você não precisa se preocupar com o baixo nível ou essa listagem de interrupções. Você só tem que conectar lá os dispositivos e ver lá no manual do Sketch como programar. Nós vamos aprender a fazer isso. Por enquanto, é uma aula de conhecimento.
Isso é uma outra curiosidade para quem também for expert em programação, ver como é que o clock funciona na execução de tarefas, tá bom? Isso é mais por curiosidade mesmo. Aí está um exemplo de programa em assembly, né? Vejam que não é uma coisa muito simples. Tem essas instruções, esses mnemônicos aqui, LDU, LDI, desculpe, Alt, SBI, CBI, são mais de 70 desses símbolos aí para serem decorados ou que você use um manualzinho. Mas isso é só para quem quer programar em assembly do AVR, tá bom? Esse é um programa em C, usando variáveis, né, os registradores, né, internos, né? A boa sacada do Sketch é que ele substitui esses nomes confusos por nomes, por funções ou por nomes mais simples, tá certo? Isso aqui também é para quem quer programar em baixo nível, né? No sentido de bit a bit. Alguns de vocês podem ter essa curiosidade, só estou mostrando essas alternativas. Vamos ver uma prática então, para ver como é que seria o funcionamento antes de a gente explicar como é que funciona o Sketch. Bem, o exercício é simples, né? Tem essa placa Arduino aqui. Eu tenho um botãozinho aqui de pressionar, botão de pressão, e aqui um LEDzinho de qualquer cor. O que a gente vai fazer é apertar o botão, o LED acende, né? Solta o botão, o LED apaga. Simples, né? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um protoboard, que é esse dispositivozinho aqui cheio de furos, né? Isso se encontra em qualquer loja de eletrônicos, né? de eletrônicos, ou mesmo na internet, no Mercado Livre, você consegue encontrar isso aqui com uma facilidade muito grande. É o protoboard. Você tem de 100, 400, 800 pontos. Para os nossos exercícios, é bom de 400 a 800 pontos. A gente vai precisar também de 6 jumpers macho-macho. O que é jumper macho-macho? É isso aqui, ó. É esse fiozinho que tem duas agulhazinhas em cada ponta. Esse aqui do lado é um macho fêmea, ou seja, numa ponta tem uma agulha, na outra não, né? Então, esse aqui é o macho-macho. A gente vai precisar de 6 desses, né? Eles têm uma agulha em cada ponta. A gente vai precisar também de 3 resistores de 660 ohms ou 1K ohms. Pode até ser menor, não tem problema, tá? A gente vai precisar também de um LED de qualquer cor e um buchão de pressão. Desculpe, um botão de pressão, tá certo? Como é que vai ser a montagem? Seguir isso que está aqui. Primeiro, ligar o jumper 1, que é esse carinha aqui, nas posições. Você vê que eu botei aqui, ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14. Essas duas coluninhas daqui eu retirei, tá? Essa linhazinha que separa, tá? Na maioria dos protoboards tem essas duas colunas que ficam fora. A gente começa aqui, ó, nesses primeiros 2 furos aqui, que são esses aqui também, tá bom? Outra explicação. O que está em azul deve ser sempre o terra. O que está em vermelho deve ser sempre a carga de tensão. Você vê que aqui embaixo o azul está tá aqui e o vermelho está fora. Aqui o azul está fora e o vermelho está em terra. Então a gente vai ligar o jumper 1 nessa posição C1, L1, aqui, tá vendo?
Depois o jumper 2 na C1, L2, tá? Depois o jumper 3. A gente vai pegar do pino 10, que é esse aqui, tá? E vai jogar aqui nessa posição, C3, L5. Desculpe, C3, L6. O 4, a gente vai pegar aqui do pino 6 do Arduino e jogar aqui, ó, nessa posição aqui, C3, L5. O jumper 3 é C13, tá? Desculpe, C13, L6. O jumper 3, desculpe. O jumper 5 na posição C1, C11, L1. O jumper 5 é esse aqui, ó, tá? Ele começa aqui, né? Desculpa, aqui é C4, tá, gente? Vou consertar aqui. Aqui é C4, tá? C4, L1, tá? Ou seja, aqui, e depois C4, L8, tá? Aqui é C4, tá? C4, L1. E aqui é C4, L8. O 6 é aqui, ó, C11, tá? Desculpe a confusão, mas é bom, aí você presta atenção. C11, L3, ou seja, aqui, C11, L1, tá bom? Aqui é L1. E C11, L3. Tá? É bom estar errado para você prestar atenção. Bem, aí a gente vai agora botar os dispositivos. O LED. A perna mais comprida, que é essa aqui, ó, de ter esse chanfruzinho aqui, ela fica na posição C3, L12. A perna mais curta no C4, L12. Os pinos do botão de pressão, né, tem que ver isso bem, que ele tem esses pinos, eles ficam nessas posições aqui, ó, C11, L6, C13, L6, C11, L9 e C13, L9, tá bom? Tá aqui, ó. Um resistor vai ficar com uma perna no C3L6 e a outra no C3L8. Um outro resistor, são todos iguais, então não tem problema qual o valor, onde vai botar cada um, desde que seja nessas posições, C4L8, C4L11. E um resistor na perna C13L2, C13L4. Então, um deles vai estar aqui, ó, C3, o outro vai estar aqui no C4 e o outro vai estar aqui no C13, tá bom? Feito isso, está montado, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cabo de USB e ligar no computador, tá? Ou seja, ligar esse jackzinho, né, a um cabo de USB e ligar no computador. Aí a gente vai colocar esse código no sketch, né? Veja que aqui a gente está definindo variáveis, né? LED igual a 6, botão igual a 10. 6, obviamente, é um pino, 10 é outro pino. Aqui, como eu falei, tem o setup e o loop. No setup, eu vou definir que o LED é saída e o botão é entrada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável chamada leitura aqui no loop, tá? E ele vai ler o botão, é um sinal digital. Obviamente,
pressionar um botão não é uma coisa digital, é uma coisa analógica, mas aí vai haver uma conversão. Então ele vai transformar em 0 e 1. Quando for high, ou seja, pressionei, o LED, desculpe, quando for high, ou seja, não está pressionado, o LED vai estar desligado. Quando for pressionado, o LED vai estar ligado. Aí eu espero uns 100 milissegundos e eu volto aqui a essa função. Isso é automático, você não precisa fazer nada. Programou isso aí, como é que você programa, né? A gente vai aprender todas essas funções depois. Primeira coisa, você tem que ver onde está ligado o Arduino. Então você tem que vir aqui no gerenciador de dispositivos, né, no Control Panel, painel de controle, gerenciador de dispositivos e buscar portas com ILPT. Aí você busca isso aqui, Arduino Uno, e anota essa portazinha aqui, com 9, tá bom? Para que isso? Para configurar o sketch. Então a primeira coisa que a gente faz no sketch, a gente chama o sketch, aqui tem arquivo, editar, o sketch e ferramenta. Na ferramenta a gente vem aqui na placa e escolhe o quê? Arduino Uno. Aqui tem as trocentas placas possíveis. A gente escolhe a Arduino Uno. Depois, a gente vem aqui em ferramentas, porta e escolhe a COM que está ali no gerenciador de dispositivos. No nosso caso, com 9. Mas pode ser qualquer uma dessas aí, com 4, 5, 6, 7, 9. Só 1, a 2 e a 3 é que não costuma aparecer, mas algumas vezes aparecem também. As mais comuns são as 7, 8, 9. Mas pode ser qualquer uma. Você tem que ir lá no gerenciador de dispositivos para descobrir isso. A gente vai repetir isso mais tarde. O código está aqui do lado, tá certo? Marcado aí em amarelo. Eu digitei aquele código, botei aí. Aí o que eu faço? Né? Digitei. Aí eu vou aqui para o sketch e mando carregar. A placa do Arduino tem que estar conectada, tá? Você tem que ver as luzes direitinho. Está conectada? Ok. Manda carregar. Configurou que é Arduino Uno, configurou que é com 9. Agora você pode compilar e carregar. Se alguma coisa que você escreveu estiver errada, ele vai aparecer. Detalhe, o sketch é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculas e minúsculas, tá? Então não dá para escrever uma coisa que é minúscula como maiúscula, nem vice-versa, tá bom? Então você tem que manter o que é maiúsculo, maiúsculo, o que é minúsculo, minúsculo, tá? Então algumas vezes você vai cometer esse erro, você vai, o compilador vai te dizer. Outra coisa, o que está em azul, né, são definições geralmente ligadas a valores, né, inteiro, high, low. O que está nesse marrom, nesse laranja, são as funções que existem no sketch, funções da biblioteca do sketch. A gente vai aprender elas depois. Aqui por acaso tem a P-Mode, a Digital Read, tá? A Digital Write e o Delay. Tá? São funções que são pré-definidas, você não tem que definir, só tem que aprender a usar. Tá? No programa, bota do jeito que está lá, igualzinho, com as letras minúsculas sendo minúsculas, as letras maiúsculas sendo maiúsculas, sem se preocupar como funciona a função. Tá? Depois a gente vai explicar isso. Fez todo aquele negócio, configurou a placa, Arduino Uno, aqui no Ferramentas, né? Com 9, vai no carregar, clica, ele vai carregar. Aí vai ficar apertando o botão e vai ficar fazendo isso aí, ó. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. O programa está funcionando. Toda vez que ele receber um estímulo, apertei o botão, ele vai acender a lâmpada. Tá ok? É assim que funciona. Isso foi só um overview. A gente vai ver isso bem visto e vai construir uma coisa legal com o Arduino no final. Muito obrigado pela atenção, gente.